Pois não, senador Randolph, bom dia, um abraço, é um prazer sempre falar com o senhor aqui. Datena, Agostinho, todos que ouvem e assistem a Rádio Bandeirantes, a satisfação é toda minha. Só concordando com você, Datena. Na verdade, o que você advertiu há algum tempo já está em curso hoje no Brasil. Nós temos estruturas de poder em nosso país. O Rio de Janeiro é um exemplo disso, em que em que o crime organizado, seja narcotráfico, sejam as milícias, já se organizam e já tem representantes. Os milicianos no Rio, e eu estou dando o exemplo do Rio de Janeiro, mas posso dar o exemplo de vários outros locais do país, já tem bancada de representantes das milícias tomando conta. Nós já temos esse tipo de crime atuando em todas as esferas de poder. O que você advertiu há algum tempo, lamentavelmente, é uma das facetas do que nós já estamos vivendo na política brasileira hoje. Nós já temos a representação nós já temos a atuação de representantes do crime organizado nas estruturas de poder, nas diferentes esferas já hoje. Lá em Brasília, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais e por aí vai. E do mesmo jeito que os caras vendem droga, devem estar vendendo vacina também. Acho que já, porque isso é crime organizado. O que a gente viu aí em termos de compra de vacina e daí por diante, de respiradores e tal. Quando se criou a CPI da pandemia, isso aí é palanque político para os caras se elegerem. Olha, pode ter tido até essa intenção quem pensou em criar a CPI, que depois se provou profundamente necessária e provou a cara do crime, que eu, sinceramente, com toda a experiência que eu tenho, sou bobão. Eu ainda acredito que o outro não vai fazer comigo o que eu não faria com ele, mas faz. Eu disse aqui para o Agostinho, quando o mundo entrou em período emergencial, todo mundo para contratar emergencialmente coisas necessárias para a saúde, para combater a pandemia, falei, Agostinho, nós já estamos acostumados com isso em política, né? O político vagabundo, sem vergonha e canalha, o que ele faz? Ele esgota todas as alternativas possíveis dentro da lei de contratar por licitação empresas que naturalmente vão ter lucro, mas não vão onerar os cofres públicos além do que deveriam onerar. São empresas decentes. Eles afastam essas empresas, entram em período emergencial e aí a roubalheira e a corrupção começam. Não é? Eu disse aqui, eu não acredito que isso vai acontecer durante a pandemia. Eu estava redondamente enganado. Então, se uma CPI da pandemia foi necessária, se a pandemia continua, não vai acabar tão cedo, pelo que a gente sabe, pode virar endemia, essa roubalheira que já se provou aconteceu, vai continuar acontecendo. Então, nada mais justo que outra CPI, que é o que o senhor está pensando ou não, senador? Primeiro, Datena, eu acho que é importante nós fazermos até uma autocrítica. Eu acho que nós erramos em ter encerrado a CPI da pandemia em novembro do ano passado. Devia ter dado sequência. Né? É que ninguém previa que fosse aparecer essa Ômicron e daí por diante. Ninguém previa. Não, e ninguém imaginava que o presidente da República e o seu governo iam continuar na prática criminosa. Eu não imaginava, em novembro, nós não imaginávamos... Que continua? Olha, há pouco tempo ele estava, aliás, há pouco tempo não, ele está diariamente sabotando a vacinação das crianças. Diariamente ele faz lives propagandeando notícias falsas contra a possibilidade das crianças brasileiras serem vacinadas. A Anvisa, Datena, que você conhece muito bem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma agência que é montada por técnicos gabaritados, autorizou a vacinação de crianças em 14 de dezembro do ano passado. Se passou um mês, o ministro da Saúde, que mais está parecendo uma espécie de Pazuello de jaleco, né, ficou atrasando a vacinação das crianças, inventando história de audiência pública, como se vacina fosse um assunto para leigos. Vacina não é um assunto para leigos, vacina é um assunto para cientistas. Quando você vai ao médico é porque você não tem as informações para fazer o tratamento.
É porque você precisa das informações que os médicos têm para eles fazerem o seu tratamento. É a mesma coisa sobre vacina. Vacina é para ser discutida. Vacina se funciona ou não, se presta ou não, se está habilitada ou não. Quem tem que debater isso é técnicos. É para isso que no Brasil se constituiu uma agência com essa finalidade, que tem inclusive know-how internacional e é respeitada internacionalmente. E esta agência, gabaritada para tal, autorizou a vacinação das crianças. Nós temos, em números de hoje, 300 crianças já foram vítimas para a Covid. A essa altura, alguém sabotar e fazer campanha contra a vacina é crime continuado aos que estavam sendo cometidos anteriormente. Mais que isso, o Datena, veja o absurdo. Um servidor público está no seu local de trabalho cumprindo o seu serviço. Aí, vamos lá, um vagabundo qualquer vai e faz ameaça a esse servidor público, neste caso um cientista, porque está cumprindo o seu serviço. Ora, em qualquer lugar do Brasil, isto é crime. E o meliante deveria ser investigado ou responder pelo crime. No caso aqui que eu estou relatando, quem fez ameaças ao servidor público, que são técnicos da Anvisa, são cientistas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi o presidente da República. E todos nós assistimos isso, né? Então, por isso que eu hoje avalio aqui, faço autocrítica, foi um erro termos encerrado a CPI em novembro. Alguns diziam, não tem por que mais prorrogar a CPI. Se nós tivermos mais uma prorrogação, vamos levá-la até 1º de fevereiro de 2023. Eu acho que o melhor deveria ter sido isso. Porque se nós não tivéssemos encerrado a CPI, enquanto a CPI estava funcionando, Datena, existia um mecanismo na omissão do Ministério Público, eu repito, na omissão do Ministério Público, que não tem atuado diante desses crimes que eu estou relatando, na omissão do Ministério Público, existia uma instituição que estava atuando para conter crimes. É uma instituição que estava fazendo busca e apreensão na sede da É o que eu ia dizer e perguntar, viu, Randolfo? É o que eu ia dizer e perguntar, posso até te ajudar nesse aspecto aí, tá? Porque a CPI, ela foi encerrada, mas os casos que ela levantou estão em curso de investigação. Então, como anda o Ministério Público e como anda a PGR nessa investigação? Porque a CPI, se ela tivesse continuado, ela era um mecanismo de fiscalização das irregularidades que foram apresentadas durante a CPI. Era uma garantia de que o Ministério Público atuasse, eu confio muito no Ministério Público, e que a PGR também atuasse. Como é que estão essas entidades em relação à atuação dos crimes apontados durante a CPI? Que eu sou a favor de ter mais uma CPI, sim. Ou então estender essa que não teria acabado, porque, tecnicamente, como é que você pode acabar uma CPI com um curso de investigação de crimes apurados durante a CPI? Eu acho que tem um estamento burocrático legal de que, se os crimes apurados estão ainda sendo apurados, essa CPI não terminou. Datena, a PGR tem atuado em relação ao que a CPI anterior da pandemia diagnosticou, concluiu, da mesma forma leniente que tem atuado em relação a vários crimes que têm sido cometidos na atualidade. Ela tem se comportado da mesma forma. Desta feita, qual foi o encaminhamento que ela fez? Encaminhou 10 petições ao Supremo Tribunal Federal, 6 dessas petições estão distribuídas, aliás, essas 10 petições estão distribuídas entre 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, pediu informações ao Congresso Nacional da própria CPI que foi extinta, que foi encerrada em novembro, nós já informamos. No âmbito da Procuradoria da República, da primeira instância, existem 12 notícias de fato que foram instauradas para dar encaminhamento às investigações das pessoas físicas e jurídicas que nós encaminhamos à Procuradoria da República do Distrito Federal, em primeira instância. Acho que estão seguindo as conclusões da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito de novembro. Não é na velocidade que nós gostaríamos. A PGR, por exemplo, está pedindo uma nova investigação depois de uma investigação que já foi feita. E o pior, mas o que é mais grave, e aí concordando com você, é que a ausência da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia funcionando deixou Quem fiscaliza? o bafo da CPI no cangote do governo ausente,
deixou aqueles que estavam cometendo crime à vontade para continuar cometendo. É a mesma coisa de... Você conhece noticiário policial muito bem, Datena, e competente aí para informar não somente nesse, como o fui no passado em relação ao jornalismo esportivo, quando não tem o bafo da polícia, o meliante se sente à vontade para ir cometendo crime. Né? O elemento continua cometendo crime. A CPI era o bafo da polícia do cangote de quem estava cometendo crime. Ou seja, o cara pensava duas vezes. Eu vou fazer aqui, eu vou falar contra a vacinação das crianças. Alguém ia dizer, rapaz, não faz isso, que vai dar brecha para aqueles doidos lá da CPI, para aqueles caras lá da CPI que estão enchendo o saco. Fica quieto em relação a isso. Ah, eu vou ameaçar o pessoal da Anvisa. Não faz isso, pô. Tá aquele pessoal ali, tá aquele chato do Randolfo Rodrigues ali, tá aquele chato daquele pessoal lá da CPI ali falando. Não faz isso daí, vai dar brecha para eles. Quando tinha CPI, ficava um bafo do cangote, impedindo que o cara fosse cometendo crimes. Não teve CPI, aí o meliante continua a ficar à vontade para ficar sabotando vacina, para ficar ameaçando o técnico da Anvisa, para ficar atrasando a imunização, para ficar dizendo por aí, essa Ômicron, antes era o seguinte, Covid é uma gripezinha, aí agora, a Ômicron já é o fim da pandemia, não vai ter mais pandemia depois da Ômicron, não, já acabou. Com base em quê? Com base nas ideias da cabeça, né? Então, lamentavelmente, eu reitero, hoje, repito, e é por isso que nós estamos pedindo de novo o CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, porque crimes continuam a acontecer. E a única instituição, e eu não estou falando isso com regozijo, não, viu, Datena? Eu não sou obcecado por CPI, não. Agora, eu não quero, diante de crimes, pecar por omissão. Eu posso até pecar por excesso. Aí diz, não, tu está exagerando. Quero pecar por excesso. Por omissão, não quero pecar. Ou seja, existe a continuação de uma prática delitiva. Existem crimes em relação à pandemia que continuam a ser cometidos. Qual foi a única instituição que funcionou para conter? Lamentavelmente, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom para o Congresso Nacional, mas lamentavelmente. E olha, veja, ao contrário do que alguns pensam, para quem quer ser candidato, é péssimo. Né? Eu estou propenso, inclusive, a não ser candidato a nada nas eleições deste ano. Eu estou propenso, é uma decisão, existe uma circunstância no meu estado, mas é uma decisão que estou propenso a tomar, a não ser candidato a nada. Porque para quem quer ser candidato, estar em CPI é péssimo. Fica o tempo todo em confusão, ficam as redes de fake news e de mentiras atacando, fica ao invés de ficar à vontade para se dedicar às eleições, fica se dedicando ao trabalho de investigação. Ao contrário do que dizem, está em CPI, numa circunstância que nós vivemos no Brasil, ainda em ano eleitoral, é péssimo. Só que tem uma circunstância a ser decidida. Ou a gente fica com o braço cruzado, e como diz a poesia do Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, literalmente esperando a morte chegar, ou faz alguma coisa. E na omissão de investigações pelo órgão que tinha que cumprir esse papel, que era o Ministério Público, o que é que o Congresso pode fazer? Investigar. Como é que o Congresso investiga? Não tem outro instrumento, outro meio que não seja, Comissão Parlamentar de Inquérito. Vai também perder voto de quem você pode perder por estar em posição contrária por causa de uma CPI, isso é até um atestado de idoneidade moral. Esse tipo de voto você não precisa ter. Né? Pelo menos é a minha opinião, eu não guardo a língua dentro da boca. Porque tem parlamentar que diz que você está sendo oportunista em criar uma nova CPI. Mas você já disse aí, se você ficasse quieto na sua casa, no seu estado, fazendo o trabalho de campanha, você ganhava muito mais do que abrindo CPI. Porque você vai arrumar inimigo que não tem. Esse é o detalhe. Né? O inimigo que até agora não existe. Esse é o grande detalhe. Porque se você botar a cabeça de fora, aí aparecem aqueles canalhas que se escondem atrás de IDs de computador, aqueles grupos que ninguém sabe de onde vem, mas todo mundo sabe de onde é. Entendeu? Então é melhor ficar em casa. Então essa história de que é oportunismo, pelo contrário. Pelo contrário. Bom, a vacinação no seu estado, me disse aqui o João, está baixa. Por que isso, o Randolph? Porque existe uma desproporção de distribuição das vacinas e tem também aí uma leniência por parte de alguns governos estaduais. A vacinação, veja, e há uma concentração da vacinação, e isso é algo que o Ministério da Saúde tinha que explicar, Datena,
principalmente nos estados do Centro-Sul. A vacinação está baixa no Amapá, não está alta também em Roraima, não está alta em Rondônia, não está alta no Acre. Aí é uma combinação, num outro termo, há uma combinação de incompetências. As incompetências vão da distribuição por parte do Ministério da Saúde e as incompetências também vão da parte da administração por parte dos governos locais, do governo estadual e dos governos municipais. Paradoxal, inclusive, dizer o seguinte, Datena, veja, no meu estado, a vacinação está baixa. Em alguns municípios do estado, a vacinação está alta. Você tem um município pequeno aqui na região da Grande Macapá, próximo, chamado Mazagão. Lá a vacinação está em mais de 70%, está em 70%, 75%. Então, tem uma combinação de incompetências. Tem da distribuição da parte do Ministério da Saúde, mas também da distribuição por parte do governo estadual. Senador, diante dessa nova variante, que eu falei com o doutor Nicoleles, que é um dos maiores cientistas do assunto, não é no Brasil não, do mundo, né? Ele trabalha inclusive nos Estados Unidos, em Chicago. Está passando pelo Brasil aí esses dias. Ele disse que, olha, Datena, normalmente em ciência você não pode ter nada dado como certo até que aconteça. Existe uma probabilidade dessa variante Ômicron, ao invés de ser o fim da pandemia, ser o começo de alguma coisa pior, porque ela já se espalha mais. Se ela matar mais, nós estamos ferrados. Ele não diz ferrados, o ferrados fica por minha conta aqui, que é para o povo entender. As autoridades estão, mais uma vez, negligenciando a pandemia no Brasil, do seu ponto de vista? Totalmente. Aliás, eu não sei de onde o presidente da República tira de que esta variante é o fim da pandemia. Eu não sei qual cientista falou isso para ele, qual a base científica ele poderia citar, porque ele fala que cientistas sérios disseram isso. Bom, a gente aprende na academia, Datena, que quando a gente faz referência de alguma obra de algum cientista, a gente faz a referência de qual é esse cientista, do que está dizendo. Porque o cientista está dizendo isso, está responsável pelo que está dizendo. Por exemplo, você acabou de fazer uma citação. Miguel Nicoleles, que é referenciado globalmente como um dos melhores cientistas do mundo. Isso é uma referência séria. Talvez quem está dizendo que a Ômicron é o final da pandemia sejam os mesmos que estavam utilizando o Didier Raoult como fonte para dizer que cloroquina resolvia a Covid, né? Isso, inclusive, foi outro mérito da CPI. Pelo menos desmascarou esse charlatanismo que era estabelecido aqui de que cloroquina, hidroxicloroquina e coisas que o valham poderiam servir para o enfrentamento da Covid-19. Eu não sou epidemiologista, eu não sou infectologista, eu não tenho o know-how e o gabarito de Miguel Nicoleles para dizer se esta variante é o fim ou o começo da pandemia. Eu só sei que, como representante do povo que sou no Senado Federal, tanto eu quanto os governantes, diante de uma circunstância como esta, de surgimento de uma nova variante, que é mais infecciosa, que pode atingir mais pessoas, embora o nível de vacinação esteja grande e isso possa blindar e reduzir o número de mortes, mas diante dessa realidade, teria que ser tomado algumas providências básicas, elementares. E eu não estou falando de providência tipo lockdown, não. Bastava começar a requisitar o passaporte de vacinas, bastava tomar algumas providências mínimas de reforçar o uso de máscaras. Esse tipo de providência não foi tomada. Ao contrário, houve uma leniência total e da parte do mais alto mandatário da nação, houve inclusive a afirmação de que esta variante era cura, de que essa variante representava o fim da pandemia. Eu não sei com base em qual cientista ele falou isso. Talvez com base em Didier Raoult, o mesmo que disse que hidroxicloroquina salvava da Covid. Mas no começo da pandemia, a política já atrapalhou pra caramba, porque as pessoas já estavam fazendo política pensando em 2022. Estavam mesmo. Agora, os caras não estão pensando em política mais, estão fazendo política descaradamente. Mas descaradamente. Mas é um absurdo. Inclusive com atitudes que eu jamais pensei que ia tomar no Congresso, avalizar quase 6 bi para eleições com um país morto de fome.
orçamento secreto, 31 bi para parlamentares do Centrão. Agora a política está sendo feita de uma maneira brutal. Isso tudo no meio de uma pandemia que ainda assusta o mundo, representa o quê, Randolfo? Que a coisa era disfarçada, vamos dizer, lá atrás. Temos muito tempo as eleições, agora não é mais não, agora já começou. O pau já está cantando, está todo mundo falando de política e abertamente, muitas vezes abertamente, sem nenhuma censura. Então eu queria saber, no seu ponto de vista, até que ponto isso vai prejudicar ainda mais o combate ao vírus, o combate à pandemia, e não só a pandemia. Tem gente morrendo tudo quanto é doença aí, porque os hospitais estão ficando lotados de novo. Datena, quando tivemos as primeiras notícias da pandemia no Brasil, eu queria aqui só reportar esse momento. O então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, fizeram uma reunião no Congresso Nacional com todos os líderes partidários. Nessa reunião, eu fui um dos primeiros a me pronunciar. Eu e meu colega Alessandro Molon, líder também da oposição na Câmara dos Deputados. O que foi que eu falei naquele encontro? Eu disse, o ministro, isso aí antes do presidente da República realizar uma cadeia de rádio e televisão e dizer que não passava mais de uma gripezinha. Naquele primeiro momento eu disse, ministros, diga ao presidente da República que a partir de agora não tem mais oposição nem governo. Nós estamos com a mão estendida para ajudar o governo a enfrentar. O único inimigo do Brasil nesse momento é o vírus. E eu queria sugerir, ministro, que para enfrentar o vírus, o senhor começasse tirando esses 30 bilhões que a maioria dos parlamentares queriam, retirar através de um PLN para ser distribuídos em emendas parlamentares, né? Depois até o ministro Paulo Guedes fez referência a isso. Naquele momento tínhamos inclusive um consenso de como enfrentar o vírus. Esse consenso foi quebrado, como todos sabemos, com o pronunciamento do presidente da República dizendo que se tratava de uma gripezinha, atacando, dividindo o país, dividindo o país em dois, dizendo que hidroxicloroquina é o que enfrentava, de fato, a pandemia. Naquele momento, veja, já tinha 30 bilhões que os parlamentares queriam utilizar. Daquele momento, isso aí foi março de 2020. A situação fiscal se deteriorou por culpa do próprio parlamento. Criaram esse instituto de orçamento secreto, esse instituto de emenda de relator, orçamento secreto, Datena, já existia antes, mas não existia desse tamanho. Sempre existiu a possibilidade do relator do orçamento ter uma margem maior de destinação de recursos. Mas essa margem, em 2018, era de, por exemplo, 800 milhões. Essa margem passou a ser, em 2020, de 17 bilhões. Em 2021, outros 17 bilhões. Ou seja, quase 40 bilhões de reais foram destinados a esse tal de orçamento secreto. Para quê? Para alguns distribuírem trator, para outros fazerem contrato com escolinha de futebol. Datena, vou te dar um exemplo concreto. Foi feito contrato com escolinha de futebol de um jogador aí, aqui no meu estado, e nesse contrato foi destinado 15 milhões de reais. Aqui no meu estado, nós não temos ginásio de esportes olímpico. Um ginásio de esportes olímpico custa 13 milhões de reais. Com esses 15 que foi para contrato com o jogador, para fazer escolinha de futebol, para distribuir os recursos do orçamento secreto, dá para fazer um ginásio de esportes olímpico aqui no Amapá. Só para citar um dos vários exemplos de como foi destinada essa dinheirama toda. O pior que isso, o Supremo Tribunal Federal disse que tinha que ter transparência nesses gastos, o parlamento votou uma resolução omitindo a transparência desses gastos, impedindo que a divulgação desses gastos ocorresse de forma transparente. Aí o mais absurdo dos absurdos foi o que você relata ainda há pouco. Eu acho, o Supremo Tribunal Federal definiu que o financiamento de campanha em nosso país, ele é público. Assim, decisão judicial se cumpre. É razoável, então, é público, vamos destinar uma parte do orçamento para isso. Agora, destinar uma parte do orçamento não significa destinar, no momento de crise como esta, 4,8 bilhões de reais. E agora, tem mais essa, Datena.
Essa semana passada é noticiado que o governo quer aumentar para 5,3 bilhões. 5,3. Já é alto de 4,8, o governo quer aumentar para 5,3, 5,4 bilhões. O Brasil é o país que mais gasta. Assim, alguns argumentam que democracia tem um custo. Democracia não tem um custo. Democracia é um valor absoluto. Não precisa de dinheiro para financiar a democracia. Aliás, o financiamento da democracia tem os seus limites de ser estabelecidos. 5,4 bilhões de reais em um país em que as pessoas estão pegando comida no lixo, em um país que tem 14 milhões de desempregados, em um país em que a inflação fechou 2021 com mais de 10%, tivemos a terceira... Olha só o diapasão, Datena. Nós temos a terceira ou quarta inflação do globo. E temos o sistema partidário mais caro de todo o planeta. Alguma coisa está errada. E eu acho que está errado no financiamento dos partidos, no financiamento das eleições. Alguma coisa está errada. Aliás, as duas coisas estão erradas. Não é para nós termos a terceira, quarta inflação do planeta, não é para nós termos quase 5 bilhões gastos. Mais vale um financiamento privado decente e honesto, porque, de repente, os que têm dinheiro podem escolher a sua ideologia para dirigir o seu país, mas dentro de uma regra de honestidade, que sempre vai ter um vagabundo ou outro que não cumpre, que é o toma lá da cá também aí no financiamento privado. Mas nos Estados Unidos, o cara que financia uma campanha política e não cumpre definitivamente a lei, ele está ferrado. Então, às vezes, seria muito melhor um financiamento privado que não onerasse o Estado, mais honesto, né? A gente tem que partir do princípio da honestidade. Eu estou fazendo um comentário sobre o princípio da honestidade. Não é a empresa de ônibus ou a empresa de lixo doar para a campanha de prefeitura ou de Estado e tal, e depois cobrar do Estado que vai fazer o serviço do Estado. Não é isso. O cara tem o direito de escolher quem é o regime que vai gerir o país economicamente, inclusive onde a empresa dele está inserida, não de querer cobrar do governo um contrato porque ele deu dinheiro. Então, partindo do princípio básico que ideologicamente o empresário pode financiar uma campanha, seria muito melhor o financiamento privado explícito do que você onerar os cofres do Estado que já estão arrebentados aí. E o Brasil é o país que não tem reforma administrativa. Se o Brasil não tem, enquanto não houver reforma administrativa, você vai continuar com o governo e poderes, não é só o governo, mas poderes que gastam demais com gente que trabalha pouco, gasta errado. O Brasil gasta dinheiro pra caramba e errado, esse é o grande detalhe. E quem passa fome é o povo, quem se ferra é o povo, quem morre é o povo. Datena, eu fui um dos defensores do fim do financiamento privado. Estou dizendo isso aí do pretérito perfeito, porque eu quero aqui acho que trazer uma reflexão. É bom a gente entender. Principalmente com o que a Lava Jato havia anteriormente revelado, com os esquemas de compliciamento entre... Mas aí não precisa nem ter lei, né, Randolph? Aí não precisa ter lei. Aí é a ausência da lei que fornece aquela história de criar dificuldade. A ausência da lei favorece o corrupto. Favorece o corruptor. Favorece o corruptor. Se você não tem lei, o cara vai lá e fala assim, aí sim, eu vou te dar uma grana, mas essa Odebrecht, por exemplo, foi o maior escárnio para quem o Moro foi trabalhar defendendo lá a Odebrecht, que ele disse que não foi, mas foi. Né? Primeiro manda prender o cara, depois vai trabalhar para uma empresa que defende o cara. Não estou entendendo a do Moro também. E os caras acham que é a freira que entrou na boate. Não é. Então, a partir do momento que não existe uma lei explícita para um financiamento privado, vem aquela história de criar dificuldade para vender facilidade. Mas eu estou entendendo o seu raciocínio, porque muito foi assim. É nisso que eu quero chegar. Naquele momento, eu era, de fato, um defensor do financiamento público. Mas, se fosse para chegar nesse escárnio, utilizar 5 bilhões, 5,4 bilhões do orçamento público para o financiamento, hoje... Não, e de forma legal, né? Isso é de forma legal. E de forma legal. Teve, fora a roubalheira que teve dessas empresas que financiam o governo para pegar a obra. Nós estamos falando de uma coisa legalizada. Você pode continuar que eu estou entendendo
E você vai chegar num ponto que eu acho que é muito legal. Hoje talvez fosse mais saudável para o sistema político brasileiro nós normatizarmos o sistema de financiamento privado. Tipo o seguinte, empresas que prestam serviços ao Estado não pode financiar candidatura, não pode... empresa de coleta de lixo não pode financiar candidato a prefeito. Ou empresa de coleta de lixo, se financiar o candidato a prefeito que se agra vitorioso, não pode participar do certame licitatório. Ou empreiteiras, não pode financiar... Se aprovar um projeto desse aí, Randolfo, você não dura um mês. Se você aprovar um projeto desse aí, você não dura um mês. Você vai desaparecer da face da terra. Você concorda comigo? O cara que aprovar um projeto... mas o cara que aprovar um projeto desse aí desaparece da face da terra e não sei nem se dura um mês. Viu? Agora, peito para isso você tem. Você e muitos. Talvez o ideal hoje, até do que o financiamento público, porque o financiamento público se tornou essa indecência, fosse a regulação do financiamento privado. Estabelecer balizas, estabelecer uma matriz de financiamento, estabelecer critérios para receber recursos de financiamento privado. Aquela empresa que financia não participa dos certames licitatórios posteriormente. Enfim, estabelecer matrizes. Talvez seja esse o melhor modelo. Porque nós condenamos o financiamento privado quando vimos o compliciamento das empresas privadas que financiavam os políticos com o poder público, condenamos o financiamento privado e viemos do financiamento público. O financiamento público se tornou essa situação lamentável que nós temos hoje. O Brasil é o país que mais gasta com seus partidos políticos e candidatos do mundo. Então, o ideal qual é? É um sistema, nem como era antes, que era o deixar fazer, deixar passar, liberou geral, nem como era antes o sistema, nem o sistema como está agora. Criar um sistema de financiamento privado, um misto com financiamento público somente mais limitado e com matrizes, balizas para aquelas empresas que vão financiar. Bom, Randolfo, foi um prazer falar contigo. Um beijo grande ao povo do estado do Amapá, um abraço grande aos amigos do norte do país. Sempre é um prazer recebê-lo aqui e a porta está sempre aberta. Obrigado, viu, Randolfo? Satisfação é toda minha, Datena. Sempre é uma honra conversar contigo, conversar através de você com todos os ouvintes da Bandeirantes. Um abençoado dia, uma abençoada semana para todo mundo. Senador, saúde, saúde e mais saúde. Ao senhor e ao povo do Amapá e do Brasil. Abraço grande. Obrigado. Agostinho Teixeira, o Randolfo falou um montão de verdade aí, né, Agostinho?